princípio, a rainha Vitória não estava destinada a ser rainha. Seu pai, o príncipe Eduardo, duque de Kent, era o quarto filho do rei Jorge III com a rainha Charlotte. No entanto, seus 3 tios não possuíam filhos legítimos e quando Vitória nasceu, ela passou a ser a quinta na linha de sucessão ao trono. Quando a rainha Vitória ascendeu ao trono, iniciou o que seria o segundo reinado mais longo da história do Reino Unido. O Reino Unido era uma monarquia constitucional estabelecida, na qual o monarca tinha relativamente poucos poderes políticos de direito. Quando Vitória assumiu o trono, em privado tentou influenciar o governo e a nomeação de ministros, mas em público tornou-se um modelo de valores e moralidade de uma era, intitulada em sua homenagem como Era Vitoriana. Mas antes de apresentar a biografia da Rainha Vitória, é importante compreendermos todo o processo que possibilitou Vitória se tornar herdeira do trono britânico. No ano de 1817, a princesa Carlota de Gales morreu ao dar à luz uma criança natimorta, causando uma crise na linha de sucessão do Reino Unido. A princesa Carlota era a única filha do príncipe regente, futuro Jorge IV, filho mais velho de Jorge III com a rainha Charlotte, que agia como regente devido à doença do pai. Assim, a linha direta de sucessão ao trono britânico foi subitamente extinta. Jorge III tinha 12 filhos, mas nenhum neto legítimo que pudesse herdar a coroa. As 5 filhas do monarca eram solteiras ou estéreis, e nenhum de seus 6 filhos eram casados, com exceção do segundo, Frederico, duque de York e Albany, que era casado, mas também não tinha filhos. Isso provocou uma corrida ao casamento por parte dos príncipes solteiros do rei Jorge. O terceiro filho, Guilherme, duque de Clarence, se casou com a princesa Adelaide de Saxe-Meiningen. Deste matrimônio resultaram 2 filhas, Carlota e Isabel, mas as 2 meninas morreram antes de completar 1 ano de idade. A princesa Adelaide também teve vários abortos espontâneos e depois de algum tempo se tornou óbvio que o casal não teria mais filhos. O quarto filho de Jorge III, Eduardo, duque de Kent, casou-se por sua vez com a princesa alemã Maria Luísa Vitória, viúva do duque de Leiningen, e que já era mãe de 2 filhos. Maria Luísa era também irmã de Leopoldo Saxe-Coburgo-Gotha, viúvo da princesa Carlota Augusta. Desta união nasceu no dia 24 de maio de 1819 a filha do casal, Alexandrina Vitória Regina. Quando Vitória completou 8 meses de vida, seu pai faleceu. O pai de Vitória era o 4º filho do rei Jorge III, e quando os 2 faleceram em 1820, fizeram com que Vitória fosse criada sob a supervisão de sua mãe. Vitória era a 4ª na linha de sucessão ao trono, ficando atrás de seus tios paternos. No entanto, os seus 3 tios não possuíam filhos legítimos, tornando Vitória uma herdeira presumível do seu tio Guilherme IV do Reino Unido em 1830. No ato de regência de 1830, incluía uma cláusula especial que tornava a mãe de Vitória regente caso Guilherme IV morresse antes da princesa atingir a maioridade. Guilherme IV desconfiava da capacidade da mãe de Vitória em ser sua regente, e em 1836 declarou que queria viver até o 18º aniversário de Vitória, para que a menina não tivesse regente. Vitória recebeu uma excelente educação, ministrada por tutores privados, estudando geografia, história e falava fluentemente francês e alemão, além de ter estudado italiano e latim. Vitória era apreciadora da arte, sabendo tocar piano e pintar quadros. Vitória descreveu sua infância como bastante melancólica, pois sua mãe era muito protetora, sendo sua supervisora em conjunto com o mordomo John Conroy. Vitória cresceu isolada, longe da presença de outras crianças de sua idade, sendo submetida a regras e protocolos elaborados por sua mãe e John. A mãe de Vitória era muito protetora, a tal ponto que chegou a compartilhar o quarto com sua filha. Em 1836, o tio de Vitória, Leopoldo I, rei dos belgas,
queria organizar o casamento entre Vitória com o seu sobrinho, Alberto de Saxe-Coburgo-Gotha. Leopoldo era irmão da mãe de Vitória e de Ernesto I, pai de Alberto. Leopoldo convenceu a mãe de Vitória a convidar seus parentes para visitarem em maio de 1836, com o objetivo de apresentar Alberto a Vitória. Contudo, Guilherme IV, monarca do Reino Unido, tio de Vitória, não aprovava nenhum tipo de união de membros da sua família com os Coburgos e teria preferido ver a sua sobrinha casada com o príncipe Alexandre dos Países Baixos, segundo filho do príncipe de Orange. Vitória tinha conhecimento sobre os planos de seus dois tios e até comentava sua opinião sobre seus futuros pretendentes em seu diário. De acordo com o seu diário, Vitória gostava mais da companhia do seu primo Alberto. Alberto é extremamente bonito. Seu cabelo é da mesma cor do meu. Os seus olhos são grandes e azuis e tem um lindo nariz e uma boca muito doce, com bons dentes. Mas o charme de seu rosto é a sua expressão, que é muito agradável. Vitória escrevia a seu tio Leopoldo, descrevendo o jeito carinhoso e gentil de Alberto, afirmando que ele teria todas as qualidades para fazê-la feliz. Porém, mesmo interessada no primo, Vitória não se sentia pronta para se casar, não avançando no noivado oficial. No dia 20 de junho de 1837, Guilherme IV faleceu e Vitória, como sua única herdeira, tornou-se rainha aos 18 anos. Vitória registrou esse momento em seu diário. A mama acordou-me às 6 da manhã e disse-me que o arcebispo da Cantuária e Lord Cunningham estavam aqui e queriam ver-me. Saí da cama e fui até a minha salinha de espera, vestida só com a minha camisa de dormir, sozinha, e vi-os. Lord Cunningham informou-me depois que o meu pobre tio, o rei, já não existia e tinha dado seu último fôlego 12 minutos depois das 2 da manhã, e assim sou rainha. A coroação de Vitória aconteceu no dia 28 de junho de 1838 e Vitória tornou-se a primeira soberana a residir no Palácio de Buckingham. Vitória agora era rainha, mas por ser solteira, tinha que morar com sua mãe. A rainha não se dava bem com a sua mãe, mantendo-a em aposentos afastados dos seus no Palácio de Buckingham, e muitas das vezes Vitória recusava-se a vê-la. O primeiro-ministro aconselhou a monarca a se casar, pois assim ela poderia afastar a influência de sua mãe em suas decisões reais. Em outubro de 1839, Alberto veio para a Inglaterra visitar Vitória. Os dois gostavam muito um do outro, o que influenciou Vitória a pedir Alberto em casamento. Como Vitória era a rainha governante, era ela que deveria fazer o pedido de casamento, e não Alberto. No dia 10 de fevereiro de 1840, Vitória e Alberto se casaram na Capela Real do Palácio St. James, em Londres. Alberto se tornou um importante conselheiro político para Vitória e protetor das artes e das ciências que se desenvolviam na época. Após o casamento, a mãe de Vitória foi despejada do Palácio de Buckingham e enviada para uma residência mais afastada. Com a ajuda de Alberto, a relação entre mãe e filha começou a melhorar aos poucos. Nos primeiros meses de seu casamento, a rainha Vitória ficou grávida pela primeira vez. Foi neste período em que a monarca foi alvo de um atentado organizado por Edward Oxford. Edward disparou 2 vezes contra Vitória, enquanto ela e Alberto estavam numa carruagem a caminho da casa da mãe de Vitória. Edward foi julgado por alta traição e considerado culpado, mas foi depois libertado por ter sido considerado louco. Após o episódio, a popularidade da Rainha Vitória aumentou. No dia 21 de novembro de 1840, Vitória, a primeira filha do casal, nasceu. No total, o casal teve 9 filhos. Mesmo engravidando diversas vezes, Vitória detestava estar grávida, por achar o período da gravidez desconfortável.
No dia 30 de maio de 1842, enquanto a Rainha Vitória estava passeando em sua carruagem, sofreu outro atentado, organizado por John Francis, mas John foi preso e condenado por alta traição. No dia 3 de junho do mesmo ano, a monarca sofreu outro atentado, agora organizado por John William Byng, que teria apontado uma pistola para Vitória. Byng foi condenado a 18 meses de prisão. Em 1849, o irlandês William Upton disparou uma pistola carregada com pólvora contra a carruagem da Rainha Vitória, quando esta passeava por Londres. No ano seguinte, a monarca foi ferida quando foi atacada por um antigo oficial do exército. Enquanto Vitória estava na carruagem, o homem atingiu-a com a sua bengala. Tanto Upton quanto o oficial foram condenados a um exílio de 7 anos para as colônias. Internacionalmente, a Rainha Vitória concentrou suas atenções nas relações entre o Reino Unido e a França, recebendo muitas vezes membros da família real francesa. Vitória se tornou a primeira monarca britânica a visitar um monarca francês, desde o encontro no Campo do Pano de Ouro em 1520. E em 1844, Luís Felipe I viajou para a Inglaterra, tornando-se o primeiro soberano francês a visitar um soberano britânico. Em 1861, a mãe de Vitória faleceu, deixando a monarca destroçada. Para distrair a esposa durante este período de sofrimento intenso, Alberto substituiu-a em grande parte dos seus deveres, apesar dele próprio estar doente com problemas crônicos no estômago. Em agosto de 1861, Vitória e Alberto visitaram seu filho, o príncipe Eduardo de Gales, que estava participando de manobras do exército em Dublin. Em novembro, o príncipe consorte Alberto foi informado que Eduardo teria se relacionado com uma atriz na Irlanda. Alberto ficou horrorizado com o comportamento do filho e decidiu ir para Cambridge, onde Eduardo estava estudando, para confrontá-lo. O estado de saúde do príncipe Alberto piorou, resultando em sua morte em 14 de dezembro de 1861. A Rainha Vitória ficou devastada com a morte de seu amado marido e culpou seu filho Eduardo pela morte de Alberto, afirmando que o comportamento desaprovado de Eduardo teria sido responsável pela piora de Alberto. A monarca entrou no estado de luto profundo, vestindo roupas pretas pelo resto de sua vida. Vitória passou a evitar aparições públicas e raramente foi a Londres nos anos em que se seguiram. O seu isolamento fez com que as pessoas passassem a chamá-la de Viúva de Windsor. O isolamento da Rainha Vitória em aparições públicas fez com que a sua popularidade diminuísse e encorajou o crescimento do movimento republicano. A rainha tratava os assuntos de governo no castelo de Windsor, ao invés da residência oficial do monarca no Palácio de Buckingham. O seu tio Leopoldo I escreveu-lhe para aconselhar a aparecer em público, para restaurar sua popularidade. Vitória concordou em aparecer nos jardins da Sociedade Real em Horticultura, em Kensington, e dar um passeio na carruagem aberta em Londres. Em 1870, o sentimento republicano no Reino Unido chegou ao seu ápice, alimentado pelo isolamento de Vitória e pela criação da Terceira República Francesa. Foi realizado um comício republicano, exigindo a retirada de Vitória e de vários membros radicais do governo. No final de novembro de 1871, no ponto mais alto do movimento republicano, o príncipe de Gales contraiu febre tifoide, e Vitória temeu que seu filho morresse. À medida que se aproximava da data do 10º aniversário de morte de Alberto, a saúde de Eduardo parecia não dar sinais de melhora, e a preocupação de Vitória continuou. Para a alegria de todos, Eduardo conseguiu sobreviver. Mãe e filho estiveram presentes numa parada pública em Londres. Isso iniciou o esmorecimento do sentimento republicano. Em fevereiro de 1872, Arthur O'Connell, sobrinho neto de um deputado irlandês, apontou uma pistola para a carruagem aberta da Rainha Vitória, quando ela estava passeando pelos portões do Palácio de Buckingham. John Brown, o criado da rainha que estava ao seu lado na carruagem, agarrou O'Connell
e o rapaz foi condenado a 12 meses de prisão. Graças a este atentado, a popularidade de Vitória foi restaurada. Em 1887, Vitória celebrou o Jubileu de Ouro. Nesta celebração estiveram presentes 50 reis e príncipes. Neste período, a Rainha Vitória era extremamente popular e em 1896 a monarca celebrou 63 anos de reinado, sendo considerado o reinado mais longo de um monarca britânico, ultrapassando de seu avô, Jorge III. Em seus últimos anos de vida, a Rainha Vitória sofria com reumatismo em suas pernas, que impedia de andar, e a sua visão estava muito afetada por causa da catarata. No dia 22 de janeiro de 1901, a monarca que marcou uma era faleceu aos 81 anos. Desde 1897, a Rainha Vitória tinha organizado algumas instruções para a realização de seu funeral. Primeiramente, ela queria que fosse realizado no estilo militar, já que ela era filha de um soldado e chefe do exército, e a cor predominante deveria ser branco e não preto. O funeral da Rainha Vitória aconteceu no dia 2 de fevereiro de 1901 na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, e depois de 2 dias de velório, foi enterrada junto ao seu marido Alberto. A Rainha Vitória teve a sua popularidade diminuída nos primeiros anos de sua viuvez, mas foi muito amada durante as décadas de 1880 e 1890, quando representou em si a figura do Império como uma figura matriarcal benevolente. Após a publicação de seus diários e cartas, foi revelada a sua influência política. Em muitas biografias escritas sobre Vitória, a descreviam como uma mulher honesta, sentimental e obstinada. O reinado de Vitória se tornou um símbolo de moralidade e valores familiares, em que as famílias da classe média poderiam se identificar. Vitória foi intitulada Avó da Europa pelos laços que ela construiu com as famílias reais europeias, através do casamento de seus netos. Ao todo, Vitória e Alberto tiveram 42 netos que se tornaram rainhas e reis. A Rainha Vitória se tornou uma figura popular na cultura pop, que sempre será lembrada, sendo retratada em séries de TV, filmes, revistas e livros bibliográficos. Olá, meus queridos companheiros apaixonados por história! Gostaram do vídeo? Se sim, não esqueçam de deixar o seu like e compartilhar o vídeo com os seus amigos. Obrigada por sua companhia ao longo do vídeo. Até a próxima!